Vamos lá, galera. Domingão, dia 12 de março de 2023. Então, canal Aposta da Dupla de volta aqui para análises, palpites, tips e prognósticos, né, dos jogos desse domingão. São, cara, muitos jogos, né? A gente ficou aqui horas analisando. Então, a gente separou, como de praxe, né, 10 joguinhos e vamos analisar aqui e dar as nossas dicas para vocês. Tá aí, meu amigo Di, como é que tá, Di? Tudo certo, hein, cara? Fala galera, tudo certo? Domingão aí pra cima, né? Aqueles 10 joguinhos de praxe pra nós. Então, já chega aí deixando teu like, te inscrevendo no canal, ativando o sininho para não perder nenhum vídeo nosso, né? E dá essa moral pra gente aí, né? Como o Donete falou, ficamos aí horas analisando os jogos do dia domingo. Então, dá essa moral pra gente. Então, sem mais delongas, bora pros jogos. Vamos começar com Campeonato Italiano, Lecce e Torino, que válido pela 26ª rodada, né? A gente vê que no confronto nos últimos 3 anos aí, 2 vitórias do Lecce, 1 vitória do Torino e um empate. E aqui é a race das duas equipes, né? A gente vê que são races iguais, né? 3 vitórias para cada lado, 4 derrotas e 3 empates, né? O Torino, 10º colocado, 34 pontos. Tá um pouco. Já está longe da briga aqui, né? Do rebaixamento. O Lecce também com 27. A briga para cair aqui está entre as 3 equipes aqui, né? Verona, Cremonese e Sampdoria. Mas também estão longe aí da parte de cima da tabela. Então são 2 equipes ali numa zona ali meio morta, tentando de repente disputar uma Europa League, né? A gente vê que o Lecce jogando em casa não é um bom mandante, né? Tem apenas 2 vitórias, 4 derrotas e tem aqui 6 empates. O que me chama a atenção é que o Lecce jogando em casa, aqui, ó, se a gente for ver, em apenas 2 jogos não fez gol, né? Em apenas nesses 2 jogos aqui contra Sassuolo e Juventus, e tomou em gol em todos os jogos jogando em casa. Já o Torino, jogando fora de casa, não fez gol apenas em 2 jogos também, contra a Inter e contra o Milan, e não tomou gol apenas em um jogo, contra a Fiore. Então a gente tem uma tendência aqui muito forte, ambos marcam, né? A gente vê aqui que o Lecce faz gol em quase todos os jogos jogando em casa, toma gol em todos, o Torino faz em quase todos jogando fora e toma gol também em quase todos. Vamos para mais dados. O Lecce concedeu em 8, under 3,5 nas últimas 7, over 1,5 em 8. Torino não tem destaque, né? A gente vê aqui que são média de 2,33 para o Lecce, 2,85 para o Torino. Então, um feito do Lecce para 1,25 sofridos, 1,23 do Torino, feitos para 1,62 sofridos. Aqui a gente tem 83% do 0,5 HT do Lecce, 77 do Torino, 1,5 também 83, 77, o 2,5 aí 42 do Lecce e 62 do Torino, under 3,5 92 e 69 do Torino. Ambos marcam aqui, ó, 83% do Lecce e 77% do Torino. Vamos para as odds. Então temos um Lecce a 3,05, Torino a 2,86. Então, para o trade, no Match Odds eu fico de fora. São 2 equipes aí que oscilam muito, né? Nessa campanha aí, o Lecce jogando em casa, o Torino jogando fora. Eu venho para o mercado de gols, né? O 2,5 eu já acho muito esticado buscar, mas, cara, tá numa odd interessantíssima, quase 3 aqui, o 2,5. A gente vê ali que são 2 equipes aí que no mínimo 2 gols sai, né? Se toma gol e faz gol, então no mínimo 2 gols. Então chama atenção bastante o 2,5 tá bem esticado, 1,5 de repente no ao vivo buscar é bem interessante. E o ambos marcam, né? O ambos marcam que a gente vê na bolsa de aposta tá partindo de 2,34. Então, para mim tem muito valor esse ambos marcam aqui. A gente viu ali, como eu falei, o Lecce jogando em casa, tomar gol em todos os jogos, aquela história, né? Então, cara, para mim tem muito valor esse ambos marcam sim. E a minha aposta pré vai ser essa, ambos marcam sim para o jogo Lecce Torino,
tá pagando 2,20 aqui na Betano. Então, para mim, tem muito valor. Ou para quem quiser ir mais na cautela aqui, ó, 1,5 já está partindo de 1,60 no pré-live. Então, tem muito valor também esse 1,5. E meu palpite, meu placar, vamos no 1-1, só para bater o nosso ombros, Marco. Perfeito. Tá aí a análise do dia, né? Para esse jogo que tem tudo para ser bem movimentado mesmo. Então vamos para a Premier League. Jogo do Brabo United contra o Southampton. Então a gente vê aqui o histórico de confrontos, 4 empates e 3 vitórias para o United. E aqui a race das duas equipes, né? A gente vê a race do United, uma race muito boa, né? Apenas 2 empatezinhos e uma derrota vergonhosa aqui, né? E já o Southampton aqui com 3 vitórias, 7 derrotas, uma race realmente muito ruim, né? Da equipe de Southampton. A gente vê que o United, cara, situação do título, 14 pontos aqui, muito, muito difícil, né? Aqui, sinceramente, não vai dar para brigar pela liderança, mas dá para tentar garantir essa vaga aqui na Champions League, né? Tá muito bem encaminhada, né? Conseguiu aqui abrir 7 pontos do quinto colocado, então aí pode abrir até mais essa vantagem aqui. Então, bem, bem interessante a situação do United aqui na tabela, né? Já o Southampton aqui está numa situação crítica, né? A gente vê que é o penúltimo colocado, mas, cara, se ele consegue uma vitória, que ele já dá um pulo. Então, pode até ficar aqui na 16ª colocação. Então, cara, né, ainda dá para escapar. Tá feia a situação, mas não tá morto quem peleia, né? A gente vê aqui a race do United jogando em casa, perdeu apenas o primeiro jogo, depois teve 2 empatezinhos e de resto somente vitórias aqui. E vitórias, cara, geralmente jogos com muitos gols, né? Jogos bem movimentados aí com 3 gols. Então, o United vem com um ataque bem forte, né? Principalmente como mandante. E já o Southampton aqui, campanha horrível como visitante, né? Ainda conseguiu 4 vitórias, né? Então, mas se for ver aqui, venceu o Bournemouth, venceu o Everton, que são 2 equipes bem fracas, né? O Chelsea, que adora entregar, né? E o Leicester. Então, 3 equipes bem fracas, uma que está fazendo uma temporada bem oscilante aí. E de resto, todos os jogos derrotas aqui, né? Então, cara, campanha realmente horrível do Southampton como visitante. Vamos para mais dados das duas equipes. A gente vê aqui o United. Marcou em 9, não perdeu em 9. Over 2,5 nas últimas 3, né? Então, como eu falei, vem forte, um ataque muito bom. Já o Southampton concedeu em 8 das últimas 10, under 13,5 nas últimas 10. É aquilo, né? Geralmente quem faz os gols é a equipe adversária, né? Então, por isso que é bem under, né? A maioria dos gols é só ele que toma. A gente vê a média de gols do United, uma média de 3 gols, né? Uma média bem interessante. Do Southampton, 2,44. A gente vê o ataque do United de 1,64. Do Southampton, 0,80. E de gols sofridos, o United até vem sofrendo número alto de gols, né? 1,40. E o Southampton, 1,64. 0,5 HT bem interessante, pessoal. 72%, 76%. O e-mail também é bem interessante, 80% e 60%. Já o 2,5 fica mais interessante pelo lado do United, mas pelo Southampton já não é tão forte. E o under 3,5 também bem forte aqui, né? 72, 76. Então, cara, acho que 2 golzinhos nessa partida aí tem tudo para sair. Mais que isso, já fica aí mais para leitura, mais complicado assim no pré-live se posicionar mais de 2 gols aqui. Para o trade, gurizada. Tem que inventar, né? A gente viu ali a race do United como mandante, do Southampton como visitante. O United vem muito forte aí, né? Tá com um time bem encaixadinho aí. Então, cara, aqui nesse jogo aqui, não vou inventar moda. Vou buscar sim esse back, a equipe do United. Tá 1,37 agora no momento. Se tiver padrão, eu vou estar lá nesse back ao United no trade. Já minha entrada pré,
Eu vou pegar aqui vitória do Manchester United, mais de um gol no primeiro tempo, mais de 0,5, né, no primeiro tempo, então tem que sair um golzinho no primeiro tempo e mais de 1,5 gols no jogo. Então a gente viu ali que o 0,5 HT muito forte para as duas equipes, o 1,5 também. E a vitória do United aqui em casa é muito forte, né? Uma odd muito boa, 1,82. E o meu placar para esse jogo, 3-0 para o Brabo. Tá, então 3-0 para o United é o palpite do Dornelles. Vamos seguir a Premier League. Jogo agora simplesmente do líder, né? Fulham e Arsenal. Quem vai analisar para nós é o Dornelles. Está contigo aí, Dornelles. Vamos lá. Joguinho do Fulham com o Arsenal. A gente vê o histórico aqui, apenas 3 jogos, 2 vitórias do Arsenal no empatezinho. E aqui a race das duas equipes, né? A gente vê que o Fulham até não tem uma race tão ruim, né? Tá com 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Já o Arsenal já teve um momento melhor do campeonato, né? Agora vem com uma race aí com 5 vitórias, 3 derrotas, que até chegaram a custar a liderança ali, mas depois ele retomou, e 2 empatezinhos, né? Esse último empate aqui pela Europa League, né? Até tem que ficar atento, pessoal. Vai ter o jogo de volta aqui da Europa League. O primeiro jogo foi 2-2, como a gente vê aqui. Mas tem tudo aí pro Arsenal aí conseguir a classificação, né? Jogando em casa aí contra o Sport. Mas a gente sabe que o foco do Arsenal é a Premier League, né? Muito tempo sem ganhar e tá ali de líder, né? A gente vê aqui 5 pontos à frente do City. Então, cara, é foco total. A gente sabe a importância que tem a Premier League, né? Não é nada fácil vencer, né? Ainda mais com o City aí, uma máquina, né? Então, tu fazer essa campanha, cara, realmente tem que aplaudir a equipe do Arsenal. Vem muito bem na temporada e é foco total aqui na competição. É o líder, né? Como citei, 5 pontos à frente do City, então não pode ir para bala, tem que vencer. Vai pegar o Fulham, tá na 7ª colocação, tá aqui tentando brigar por uma vaguinha na Champions League, né? Tá vivo ainda, né? Porque o pessoal que tá dando umas tropeçadas, o Fulham também tropeçou, né? Então, cara, se ele conseguir aqui um pontinho já tá bom. Claro que vencer seria ótimo, mas vai pegar o líder e vai ser um jogo muito complicado aí para a equipe do Fulham. A gente vê o Fulham como mandante, é uma campanha bem oscilante, né? Tem um número interessante de vitórias, mas a gente vê que oscila bastante aí, né? Não tem uma constância. Já a gente vê o Arsenal como visitante uma campanha muito boa. Apenas 2 derrotas, né? Uma até surpreendente aqui contra o Everton. E um empatezinho que gosta de ajudar o pessoal lá de baixo, né? Um empatezinho com o Southampton e uma derrota para o Everton. Mas de resto aqui, somente vitórias. Muito boa campanha como visitante do Arsenal. E todo mundo já sabe, faz uma campanha fenomenal. Vamos para mais dados aqui das duas equipes. A gente vê o Fulham marcou nas últimas 6 e under 13,5 em 8 das últimas 10. Já o Arsenal marcou nas últimas 7, marcou no primeiro nas últimas 5. Então, quem vai buscar aí um back, a equipe do United, esse dado é bem interessante, né? Vem marcando aí primeiro nas últimas 5 partidas, concedeu em 8 das últimas 10. É aquilo, né? Apesar de ter um ataque forte aí, vem levando gols, né, a equipe do Arsenal, então tem sido jogos over, né? Como a gente vê aqui, que foi over 2,5 nas últimas 3. Então a gente vê aqui a média de gols do Fulham no campeonato, aqui 2,77, é uma média over, e do Arsenal 3,23, também bem over aqui. A média de gols feitos 1,46 para o Fulham, 2,27 para o Arsenal, né? Uma média altíssima de gols. Interessantíssimo trabalhar gols nessa partida com esses dois ataques bons. O Fulham também tem uma defesa que sofre um número alto de gols, né? 1,31, e o Arsenal quase um gol por jogo. Então, cara, gols, né, pessoal? 0,5 HT, 73%, interessantíssimo para as duas equipes. 1,5, 73 e 81, vem muito forte também. E o próprio 2,5, pessoal, 65 e 62, também é interessante para esse jogo. Ficar de olho aí no mercado de gols aí. Buscar aí 2, 3 gols aí, cara, tem valor nessa partida. Pro trade, pessoal, cara, é o líder, né? A gente sabe que o Fulham não é bobo, não é uma equipe aí fácil de se vencer, né? Mas, cara, o Arsenal vem atropelando, né? Vem jogando muito bem.
Então, cara, para esse jogo eu venho sim buscar esse back aqui, a equipe do Arsenal, né? Então, se tiver aí um padrão interessante, eu vou me expor uma odd muito boa para o líder do campeonato, jogando fora de casa. Já a minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui dupla chance para a equipe do Arsenal, né? Vou respeitar aí um pouco o Fulham, né? Jogando em casa, tem alguns empates ali. Então, vamos um pouco mais na cautela, né? Pegar dupla chance, 0,5 HT, né? Um golzinho no primeiro tempo, a gente viu que tem índices excelentes as duas equipes, e mais de 1,5 gols. Então a gente fez esse criar aposta, a oddzinha de 1,72 e o meu placar para esse jogo 2-1 para o Arsenal. Tá, então 2-1 para o líder da Premier League. Vamos agora, cara, domingão, hat-trick, a gente já sabe, né? É música no Fantástico, então o homem vai pedir música no Fantástico aí. Marítimo e Benfica, quem vai analisar é o Dornelles, está contigo aí, Dornelles. Vamos lá, Marítimo e Benfica, a gente vê o histórico de confrontos aqui. Uma bela vantagem do Benfica, né? São 6 vitórias do Benfica e uma do Marítimo. E aqui a race das duas equipes, né? Então a gente vê que o Marítimo vem num momento bem ruim, né? Na race, 3 vitórias, 1 empate, 6 derrotas. Já o Benfica vem num momento excelente, 9 vitórias na race, apenas um empatezinho, que até foi eliminado aqui pro Braga na Copa. Mas aquilo não era o foco, né? A gente vê que na Champions aqui ganhou fora, tocou 5 jogando em casa. Cara, era um adversário fraco, mas, cara, fez o dever de casa, que é atropelar o adversário, não tem que inventar aqui. A gente vê aqui que o Benfica é o líder, né? Já conseguiu uma bela vantagem sobre o Porto, né? 8 pontos de vantagem. Então ele vem nadando de braçada aqui na primeira colocação, deu uma desgarrada no pessoal. O pessoal tava tudo junto aqui. O Benfica conseguiu emendar a sequência boa, conseguiu se afastar do pessoal e tá encaminhando o título, hein? Tá encaminhando o título, vem fazendo uma campanha fenomenal e realmente vai ser um título merecido pela campanha que vem fazendo. Já o Marítimo aqui brigando para não cair, né? 16 pontos, situação complicadíssima do Marítimo. A gente vê aqui que está a 6 pontos do Estoril. Complicado, cara. Vai pegar aí o líder do campeonato. Mesmo jogando em casa, vai ser um jogo muito difícil para o Marítimo aí pontuar e tentar aí se aproximar aí do Estoril. A gente vê que o Chaves já tem 26, então a briga é direta aí com a equipe do Estoril, realmente situação difícil. A race aqui do Marítimo Comandante, uma race muito ruim, né? 3 vitórias apenas jogando em casa, 2 empatezinhos, 6 derrotas. Já o Benfica, aqui como visitante, uma campanha excelente, apenas uma derrota para o Braga e um empatezinho. Então, de resto, venceu todas e venceu aí, vencendo bem, né? Campanha muito boa aí da equipe do Benfica. Vamos para mais dados das equipes. O Marítimo concedeu nas últimas 6, concedeu 2 ou mais gols em 6 das últimas 10, over 1,5 nas últimas 6 e under 13,5 em 9 das últimas 10. Já o Benfica marcou primeiro nas últimas 10. Cara, é aquilo, né, pessoal? Buscar esse back ao Benfica, ele marcou primeiro apenas em todos os últimos 10 jogos, cara. Então, excelente. Obviamente marcou nas últimas 10 e over 1,5 nas últimas 10. Então, aquela coisa, né? Tem marcado, é uma equipe com um ataque muito bom. Então, over nos últimos 10 jogos, excelente. E under 13,5 em 8 das últimas 10, né? Então, aí tem feito sempre 2 gols, mas não é sempre que sai a goleada, né, gurizada? Então, a gente vê aqui a média de gols feitos Marítimo 0,74, um ataque bem fraco, né? Já o Benfica 2,52. Cara, excelente média de gols feitos. A gente vê que a questão dos gols sofridos, quase 2 gols por partido o Marítimo sofre, né? Uma defesa realmente muito vazada. Já a defesa do Benfica muito sólida, 0,57. São duas equipes que têm uma média alta de gols, né? Então a gente vê que 2,57 do Marítimo e 3,09 do Benfica. 0,5 HT, excepcional, 83 e 78%. O over 1,5, excelente, 74 e 78%. O 2,5 já começa a ficar um pouco ruim aqui pro lado do Marítimo, né? O Benfica continua vindo forte. O under 3,5 vem um pouquinho interessante também. Então, cara, para esse jogo aí buscaria 2, 3 gols no máximo, ele para não forçar muito.
Para o trade, pessoal, vou inventar moda aqui, buscar sim esse back ao Benfica. Ah, tá 1,28, tá baixo. Tá baixo, mas é o brabo, né? Não adianta. Vem fazendo uma campanha fenomenal, vem vencendo de todo mundo. Então eu vou sim buscar janelas de oportunidade para trabalhar esse back, a equipe do Benfica no trade. Já a minha entrada pré, pessoal. Eu vou pegar aqui a vitória do Benfica, um golzinho no primeiro tempo e menos de 5,5 gols no jogo. Viram que o Marítimo é muito fraco, né? O ataque, né? É uma defesa que é fraca. Então, cara, acredito aí numa vitória tranquila do Benfica aí, sem sofrer gols. Então, por isso que eu peguei esse under 5,5 para dar um up na odd. 1,80 oddzinha. E o meu placar para esse jogo, 3-0 Benfica. Tá, então 3-0 Benfica é o palpite do Dornelles. Vamos para a Bundesliga agora. Jogo do Wolfsburg e Union Berlim. Então é jogo válido pela 24ª rodada aí do Campeonato Alemão, né? A gente vê que o confronto nos últimos 3 anos aqui, a gente tem 3 vitórias do Wolfsburg, 3 vitórias do Union Berlim e 3 empates. A race aqui das duas equipes, então o Wolfsburg aqui com 9 jogos oficiais, né? Um amistoso aqui, teve 3 vitórias, 4 derrotas e 2 empates. Já a União Berlim aqui, nos últimos 10 jogos, 5 vitórias, 1 derrota e 4 empates. União Berlim, terceiro colocado, tá 7 pontos, 8 pontos atrás do líder Bayern, né? Então o Bayern que acabou vencendo aí o seu último jogo. O Wolfsburg aqui um pouquinho mais atrás, né? Em oitavo colocado. A gente vê aqui que o Wolfsburg em casa não faz uma campanha tão boa, né? Uma campanha mediana, com 4 vitórias, 3 derrotas e 4 empates. E aquela coisa, né? Aqui em todos os jogos, não sei se 0-0 aqui, teve o 0,5 HT e bateu o over 1,5 gols no jogo também, apenas nesse 0-0 que não. O Union Berlim jogando em fora faz uma campanha um pouquinho melhor, né? Tem 6 vitórias, só que tem 5 derrotas e um empate. Então, tirando esse 0-0 aqui também, teve esse jogo aqui que não bateu 1,5 e não bateu 0,5 HT. O restante que esse 1-0 também que não bateu 1,5. O restante aí bateu o 0,5 HT. Vamos para mais dados. O Wolfsburg marcou em 8, marcou 2 ou mais gols em 6, 0,5 HT em 9, over 2,5 em 8. Já a União Berlim não perdeu em 9, marcou 2 ou mais gols em 6, under 3,5 em 8. A gente tem o Wolfsburg 3,17 a média, União Berlim 2,70, o Wolfsburg 1,83 feitos para 1,35 sofridos, União Berlim 1,52 feitos para 1,17 sofridos, 0,5 HT 83,74%, 1,5 87,78%, o 2,5 na casa dos 60% ali de ambas as equipes. Ambas marcam ali na casa abaixo de 50%, né? Não é muito alto. Vamos para as odds aqui. Então temos um Wolfsburg a 2,36, União Berlim a 3,50. Cara, no match odds aí é complicado, né? Complicado, a gente vê que o União Berlim tem um jogo decisivo também no meio de semana pela Europa League, né? A gente vê que vai jogar contra o São Gilois. O primeiro jogo já foi 3-3 na Alemanha, então tem esse jogo decisivo aí também, né? Que é um título aí que para o União Berlim aí faz muita diferença. A Bundes aqui já desgarrou um pouco, né? O Bayern já disparou um pouco, o Dortmund também está bem à frente. Então, pode ser que o União Berlim poupe nesse jogo, né? Então, atenção aí às escalações. Por isso também que o Wolfsburg dá um pouco de favorito aqui neste jogo. Viria trabalhar gols aqui, né? A gente viu ali que são equipes bem over. Então, trabalhar gols aí nesse jogo pro ao vivo. Já minha entrada pré, vou pegar aqui um 0,5 HT e 1,5 gols no jogo. Pô, tá me pagando uma odd de 1,78. Para mim tem muito valor aí essa oddzinha aqui, esse 0,5 e meio sequinho. Te viu ali que bate com frequência ali nos jogos do Wolfsburg em casa e União Berlim fora. E meu palpite, meu placar, 2-2. Perfeito. Então tá aí a análise do Di.
vamos para o nosso próximo jogo aí. Joguinho do Paulistão, né? Corinthians contra o Ituano. A gente vê aqui o histórico de confrontos, 2 vitórias do Corinthians e um empatezinho. E aqui a race das duas equipes. Né? A gente vê que o Corinthians, apenas uma derrota, né, para o São Bernardo, 4 empates e 5 vitórias. Já o Ituano aqui, com uma race um pouco fraca, né, pessoal? 6 derrotas, 3 vitórias e um empatezinho, né? Conseguiu aí a classificação, mas vai pegar a equipe do Corinthians que, cara, o Corinthians em casa, a gente pode ver aqui, ó, muito bem, né? Tem apenas um empate contra simplesmente o Palmeiras, né? De resto, é tudo vitórias tranquilas do Corinthians aí no campeonato. E vai pegar o Ituano aí que, cara, é o Ituano, né? Venceu apenas uma, o Botafogo aqui jogando fora de casa. Então, aqui não tem muito o que inventar, pessoal. É tentar buscar alguma coisa a favor do Corinthians. A gente vê aqui que o Corinthians não perdeu nas últimas 5, marcou 2 ou mais gols nas últimas 4, over 2,5 nas últimas 4. Cara, o Corinthians over 2,5 nas últimas 4, hein, pessoal? Fica ligado, hein? 0,5 HT em 8 das últimas 10. Já o Ituano concedeu em 8, over 0,5 HT nas últimas 10. Então, cara, um golzinho no primeiro tempo, bem quente nesse confronto. E over 1,5 em 8 das últimas 10. E apesar das equipes aí, estarem vindo aí com uma média de quase todos os jogos 1,5, gol no primeiro tempo, a gente vê que não são duas equipes tão over assim, né? A gente vê que a média de gols do Corinthians 2,42, igual a do Ituano, que é 2,42. O que difere aqui é o ataque do Corinthians, que é 1,58 de gols feitos, uma defesa um pouco mais sólida, né? 0,83. Contra o Ituano, ele tem 0,92 de gols feitos e 1,50 de sofridos. Aquilo que a gente mostrou ali, o 0,5 HT, muito interessante. 1,5 também vem bem forte. Já o 2,5, já muito baixo, né, pessoal? Já não aconselho aqui a pegar esse 2,5. E o under 3,5 fortíssimo também. Então, aquilo, pessoal. Para esse jogo aí, buscaria no máximo aí uns 2 golzinhos. Mais que isso, não tá com os índices legais, não. Para o trade, pessoal, o que eu venho fazer? É aquilo, né? Sabe que, pô, no Brasil, uma odd de 1,30, pô, quartas de final do Paulistão, tá muito esmagado, mas, cara, o Ituano vem fazendo uma campanha horrível, né? Conseguiu classificação ali na sorte, né? Não na sorte, mas, cara, pelo amor de Deus, campanha bem fraca, conseguiu a classificação. Vai pegar o Corinthians, que é uma equipe muito melhor, né? Muito melhor, hein? Tem ainda mais o Corinthians jogando em casa, não tem o que inventar aqui, a não ser vir buscar esse back, a equipe do Corinthians. Vai estar pagando 1,30 e poucos aqui na hora ali. Mas, cara, se der padrão, com certeza vou me expor aqui para buscar esse back ao Coringão. Já minha entrada pré, pessoal, eu peguei aqui uma vitória do Corinthians, com menos de 2,5 gols no primeiro tempo. Então pode ser até 2 gols no primeiro tempo. E um menos de 4,5 gols no jogo. Então a gente viu ali, apesar de estar entrando direto 1,5, mais de 2 gols, não está com uma média tão interessante. Então aqui botei esses 2 unders aqui. Então acho que é uma entrada bem interessante, ainda mais tratando aí do Corinthians, né? Uma oddzinha de 1,65 e o meu placar para esse jogo 2-0 Corinthians. Tá, então 2-0 Corinthians é o palpite do Dornelles. Vamos agora para a Ligue 1, jogo do Marseille Estrasburgo. Jogo válido pela 27ª rodada aí, né? A gente vê que o confronto nos últimos 3 anos, 5 vitórias do Marseille e 2 empates, né? A gente vê que a race do Marseille aqui nos últimos 10 jogos, 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Estrasburgo aqui nos últimos 10 jogos, apenas 3 vitórias, 4 derrotas e 3 empates, né? Marseille aqui, segundo colocado, 8 pontos atrás do PSG. Agora com o PSG caindo da Champions, né? Vai ficar difícil de buscar o PSG, né? Porque vai ter só o campeonato francês, né? Então a gente sabe que o PSG, o campeonato francês é fortíssimo. Então
vida dura aqui do Marcelo aqui para tentar buscar esse título, né? Mas tem que fazer a parte dele, né? O mínimo que se espera aí é fazer a parte dele, até para carimbar essa vaga aí também na próxima Champions. Então, e o Estrasburgo aqui, 16º, lutando aí para não cair, né? 2 pontos a mais que o Troyes aqui, então tá na briga aí para não cair. Então, Marcelo jogando em casa aí, vendo uma campanha razoável, né? 7 vitórias, 4 derrotas e 2 empates. Já o Estrasburgo apenas 2 vitórias fora de casa, tem 4 empates e 6 derrotas. Vamos para mais dados aqui. Marcelo marcou em 9, marcou primeiro em 8, over em 8. Estrasburgo concedeu em 8, over 0,5 HT nas últimas 9 e under 3,5 nas últimas 8. Então, temos média de 2,85 para ambas as equipes, né? Marcelo 1,88 feitos para 0,96 sofridos, Estrasburgo 1,15 feitos para 1,69 sofridos. 0,5 HT, 77% do Marcelo, 96% de Estrasburgo. Over 1,5, 81 Marcelo, 88 Estrasburgo, já o 2,5 aqui na casa dos 50%, né? E o under 3,5, 73%. Ambos marcam 54 Marcelo e 73 do Estrasburgo. Vamos para as odds aqui. Temos um Marcelo a 1,43, Estrasburgo a 8,8. Então, no trade aí, eu venho trabalhar esse back, a equipe do Olympique de Marseille, né? Vai jogar em casa aí. Vai pegar a fraca a equipe de Estrasburgo. Então, vamos tentar buscar esse back, a equipe do Olympique de Marseille. Já minha entrada pré, vou pegar aqui um dupla chance Marseille. 0,5 HT, over 1,5 gols no jogo. Tá pagando maior de 1,65. E o meu palpite, meu placar, 2-1 Marseille. Perfeito. Então vamos tocar ficha e agora ir para a La Liga, pessoal. Atlético Clube Bilbao contra Barcelona. A gente vê aqui o histórico de confrontos. Cara, uma bela vantagem do Barcelona, né? Principalmente cortando aqui os últimos 9 jogos. 9, são 9. São 6 vitórias do Barcelona e 3 empatezinhos. Aqui a gente vê a race das duas equipes, né? O Atlético Clube Bilbao, cara, uma race bem oscilante, né? A gente vê que tem 4 vitórias, um empate, 5 derrotas, né? Então não consegue firmar aí uma sequência boa. Já o Barcelona aqui vem uma campanha interessante, né? 7 vitórias, 2 derrotas, aqui acabou sendo eliminado da Europa League. E depois aqui na sequência perdeu o Palmeiras, né? Uma derrota realmente dura aqui para a equipe do Barcelona. E tem esse empatezinho também pela Europa League com o United. Na La Liga vem sim fazendo uma campanha bem interessante. A gente vê aqui que o Barça é o líder, 9 pontos à frente do Madrid. Então, cara, tem que continuar aí vencendo, né? O Barcelona que só tem a La Liga e a Copa do Rei para disputar aí. Então, cara, seria muito interessante aí pro Barça vencer essa La Liga para dar uma moral para a equipe, né? Vendo o Real Madrid ganhar a La Liga, ganhar Champions League, aí o Barça só chupando o dedo. Então, faria muito bem pro clube esse título. Já o Atlético Clube aqui tá na 9ª colocação, né? Não está descartado aqui uma briga aqui pela Champions League, mas acho bem complicado, né? Acho que vai brigar aqui por uma vaga na Europa League mesmo. Não tem muito o que fazer aqui. Muito difícil avançar aqui para entrar nesse grupo da Champions. A gente vê a race aqui do Atlético Clube jogando em casa. Não é uma race ruim como mandante, né? A gente vê que tem apenas 4 derrotas. E sendo que ele perdeu para o Atlético de Madrid, perdeu para o Real Madrid. Tá, daqui tem uma derrotinha para o Girona e para o Espanhol fora da curva, né? Mas aí vai pegar agora o líder da competição, né? Que tem apenas 2 derrotas fora de casa. Uma campanha muito sólida. Então vai ser realmente bem complicado para o Atlético Clube esse jogo. Mais dados das duas equipes. O Atlético Clube concedeu em 8 das últimas 10, já o Barcelona marcou primeiro em 9, então aquela velha história, né? Dado interessante para quem vai buscar o back. Marcou em 9, under 13,5 em 9. O Barcelona está sendo uma equipe muito under essa temporada, né?
e está sendo até bem criticada aqui, né, pela imprensa e tal, porque pelo estilo de jogo, né, o Barcelona sempre foi de ir empilhando gols e esse ano tá vencendo, mas não tá convencendo, né? Tá jogando estilo Real Madrid, né? Real Madrid ali só ganha, mas não dá espetáculo, né? Claro que todo mundo prefere ganhar, né? Mas aqui o pessoal realmente é chato. Acho que eles preferem dar show do que vencer os jogos. E só reclamam. O time é o líder e eles só reclamam da equipe. Under 3,69 e ambas marcam não em 7. Média de gols. A gente vê que a média de gols do Atlético Clube 1,50, do Barcelona 1,75. Então a gente vê que para o líder do campeonato é uma média de gols baixa, né? Mas é que o que compensa aqui é a defesa, né? 0,58. Então uma defesa bem sólida do Barcelona. A do Atlético Clube 0,83. São duas médias de equipe under, né? A gente vê aqui 2,33 para as duas equipes. Não tem nada que chame atenção aqui na questão de gols. O índice mais forte aqui seria o under 13,5, né? De resto aqui, tudo não tem o que se buscar muito aqui, né? Vai inventar modas se for querer se meter em questão de gols aqui nesse confronto. Pro trade, pessoal. Cara, uma oddzinha de 2,26 pro Barcelona, que perdeu apenas 2 como visitante, é o líder. Campanha espetacular. Então, cara, tem o seu valor, né, pessoal? Tem o seu valor. Então, cara, para esse jogo eu vou ficar de olho nesse Lei, a equipe do Atlético Clube. A gente sabe que são sempre jogos duros, né? Eles são chatos jogando em casa. Mas, cara, vamos se basear aí no histórico, né? Pô, nos últimos 9 jogos não venceram nenhuma do Barcelona. O Barcelona é simplesmente uma campanha espetacular na temporada, na Liga, né? Então, não tem o que se fazer a não ser buscar esse lei ao Atlético Clube Bilbao. Já a minha entrada pré, pessoal. Pô, até caiu de novo a odd aqui. Ó. Se tu olhar, estava 1,60. Mas ela deu uma caidinha. Eu tava namorando aqui entre o menos 0,25 ou esse DNB. Né? Como estava 1,60, eu ia pegar esse DNB. Mas tudo bem, pegar 1,57 aqui. Quem quiser ser um pouco mais ousado, pode ir nesse menos 0,25. Acho que tem muito valor. Não vejo o Barcelona perdendo esse jogo, né? Acho que no máximo vai ser um empatezinho. Então, daí, no caso, se der empate, aqui perde meia. Mas, cara, vou manter minha entrada aqui do DNB, né? Empate anula. A gente quer asiático 0-0. Tá 1,57 no momento. Então, cara, como eu falei, não vejo o Barcelona perdendo esse jogo. E o placar para mim vai ser 1-0. 1-0 Barça. Tá, então 1-0 o Barça é o palpite do Dornelles. Vamos para Liga Adelante, que é a segunda divisão, né, da La Liga aí, segunda divisão espanhola. Granada e Ponferradina, jogo válido pela 31ª rodada aí, nos últimos 3 anos apenas um empate entre as duas equipes e aqui é a das duas equipes, né? O Granada vem num momento muito bom, 7 vitórias, um empate, 2 derrotas. Já o Ponferradina aqui numa race simplesmente ruim, né? Ruim aqui, apenas uma vitória, 4 derrotas e 5 empates. Deixa eu ver que o Granada aqui, terceiro colocado, né? Então, tá a 3 pontos do Las Palmas do Eibar, que são os líderes do campeonato. Levante tem 54 também. Alavés, que é quinto, tem 53. Então, a briga tá boa aqui, né? A briga tá boa pelo acesso. Granada jogando em casa aí precisa valer. Seu mando de campo aí é o melhor mandante, né? Então, a gente vê que o Ponferradina aqui, 19º, né? Então, brigando aqui para não cair de divisão. Então, o Granada invicto em casa, né? Uma campanha muito boa. A gente vê que o Granada em casa, em 15 jogos, 13 vitórias e 2 empates. Já o Ponferradina aqui tem apenas 2 vitórias, tem aqui 6 empates e 7 derrotas. Vamos para mais dados. O Granada marcou nas últimas 9, marcou primeiro nas últimas 7. Under 368, 05 HT8. Então, dados interessantes para se trabalhar a favor do Granada, né? Marcou primeiro nas últimas 7. Já o Ponferradina aqui não ganhou nas últimas 8. Under 3,5 nas últimas 10.
Granada com média de 1,97, Ponferradina 2,7, Granada faz 1,30 e sofre 0,67, Ponferradina 0,80 feitos para 1,27 sofridos. 0,5 HT na casa dos 60%, 1,5 60% de ambas as equipes, o 2,5 aqui do Granada, baixíssimo, né? 27 do Ponferradina, 43. O under 3,5, 80% ambas as equipes. Ambos marcam aqui o Granada baixíssimo, né? Toma poucos gols, apenas 20%, Ponferradina 50%. Vamos para as odds aqui. Nós temos um Granada 1,59, Ponferradina 7. Cara, vejo odds interessantes aí para se trabalhar um back a equipe do Granada, né? Então, melhor mandante do campeonato aí, 3 pontos atrás do líder. Vai pegar uma equipe aí que está lá na parte de baixo da tabela, que luta para não cair. Então, vejo valor em buscar esse back a equipe do Granada no trade. Já minha entrada pré, eu vou pegar aqui fiz um criar aposta, né? Tá 1,60 a vitória do Granada. Casei com um under 5,5 ali, só para dar um upzinho na odd, dá uma odd de 1,65. E meu palpite, meu placar, 2-0 para o Granada. Perfeito. Então agora vamos direto para a Primeira Liga de Portugal. Sporting contra Boa Vista. Tá contigo, Di. Válido aí pela 24ª rodada, Campeonato Português. Deixa eu ver aqui que nos últimos 3 anos, 5 vitórias do Sporting, né? 1 vitória do Boa Vista e 1 empate. O Sporting aí que nos últimos 10 jogos tem 6 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Empatou esse último jogo aqui com o Arsenal, aqui um jogão, né? 2-2 pela Liga Europa. Só cuidado, né? Vai jogar o jogo de volta agora lá na Inglaterra. Então, muito cuidado aí se for trabalhar a favor do esporte. Já a Boa Vista aqui nos últimos 10 jogos, uma race bem ruim também, né? Apenas 3 vitórias, tem 3 derrotas e 4 empates. Então, o Sporting aqui, 47 pontos. Então, tá distante, muito distante do Benfica, né? Tá aqui 15 pontos do líder, então o título do Campeonato Português praticamente descartado, né? Mas tem que brigar por essa vaga na Champions aí. Então vai brigar aí junto com o Braga, né? Porto também já deu uma disparada aí. Então a briga do Sport mesmo aqui é com o Braga. Já o Boa Vista aqui, 8º colocado, 30 pontos, está distante aqui da zona de rebaixamento, está distante também da zona de cima. Vai ficar aqui tentar buscar uma Europa League para a próxima temporada, né? Então o Sporting aqui jogando em casa apenas 2 derrotas, né? E restante só vitórias, 9 vitórias e 2 derrotas. Já o Boa Vista aqui jogando fora de casa tem apenas 3 vitórias, 1 empate e 7 derrotas. Vamos para mais dados. Sporting marcou nas últimas 9, não perdeu nas últimas 6, over 1,68. Boa Vista não tem destaque. Então, média do Sporting, 3 gols por jogo, Boa Vista 2,70. Sporting faz 2 e toma 1. Boa Vista faz 1,17, toma 1,52. 0,5 HT, 70% Sporting, 65% Boa Vista. 1,5, 83 e 70%. O 2,5, 70% Sporting, 57% Boa Vista. O under, 70% Sporting, 65% Boa Vista. Vamos para as odds. Então, temos um Sporting a 1,25. Então, para o trade aí, é uma odd baixíssima, né? Ainda mais se tratando aí que o Sporting aí pode poupar, visando o jogo da Liga Europa. Mas, cara, não tem outra alternativa aí a não ser trabalhar esse back a equipe do Sporting, né? Boa Vista tá com uma odd 15 aí, fica muito alto puxar esse lay. Então, é tentar ver se o Sporting vai dar aquele padrão de back para tentar buscar janelas aí de superioridade do Sporting para tentar buscar esse back a equipe do Sporting. Já minha entrada pré, eu vou pegar aqui um Sporting para vencer, under 2,5 no HT e under 4,5 no jogo todo. Tá me dando aqui um odd 1,70. Para mim tem muito valor. E meu palpite, meu placar, 2-0 Sporting. Então tá, pessoal, de análise de hoje era isso. Então vou deixar aqui para você só a nossa dica top do dia, que vai ser no joguinho do Barcelona.
Vamos pegar aqui esse empate anula do líder da La Liga. Tá ali oscilando entre 1,60 e 57, né? No banner tá 1,60, que foi quando a gente criou. Então, essa vai ser a nossa dica top para hoje. Agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo. Pedir para deixar aquele like antes de ir embora. E por hoje é só.